Fala galera, beleza? Quadrinho veio e você vê, acabou de sair essa terceira temporada do Demolidor e tá todo mundo falando que ela é inspirada na queda de Murdock e tal, e cá entre nós, é bem inspirada em queda de Murdock. Então eu resolvi fazer um vídeo pra gente falar um pouco sobre o que é a queda de Murdock, porque tem muita gente que não conhece, por incrível que pareça, tem muito fã de quadrinhos inclusive, que lê vários outros heróis de um escalão um pouco maior, mas é porque o Demolidor ele já teve o seu auge principal durante os anos 80, aqui no Brasil, ali por 87 e tal, que foi quando a gente teve acesso à queda de Murdock, mas ele era publicado na antiga revista Super Aventuras Marvel, né, que era um mix de revistas de histórias em quadrinhos da Marvel, na época da editora Abril. Legal que foi quando eu li a queda de Murdock. Então, o vídeo de agora a gente vai comentar sobre queda de Murdock. Bora! Primeira coisa para se falar sobre a queda de Murdock, escrita por ninguém menos que Frank Miller. Cara, só por ser Frank Miller você já vai falar assim, preciso ler esse negócio. Foram obras como essa que fizeram realmente o nome do Frank Miller, que fizeram a gente ver o quanto esse cara é bom, entendeu? E mesmo que recentemente ele não esteja fazendo nada que você fala assim, puxa vida, esse negócio é digno de nota e tal, tudo que ele fez durante anos 80, ali, essa época, são coisas que, são incontestáveis. Ele já tinha estado na revista do Demolidor antes, inclusive tem um encadernado triplo, se eu não me engano, da Panini, em que o Frank Miller trabalhou junto com Klaus Johnson para fazer, Jansson, se eu não me engano, o nome dele, Klaus Jansson, junto para fazer várias histórias muito boas, inclusive as histórias de origem dele com Elektra, né, vem tudo dessa época, vem tudo do Frank Miller. E agora, cara, recentemente, por conta da série, eu falei assim, tá na hora da gente conversar sobre o Demolidor, sobre a queda de Murdock e o que ela faz, o que ela fez, né? O que a queda faz para ser tão especial e por que a série, nessa terceira temporada, ela se inspira na queda. Ela não é exatamente idêntica à queda, mas tem vários momentos, vários quadros, tem vários pontos ali da história que remetem muito à queda de Murdock. Então perceba que essa terceira temporada ela é inspirada na queda, ela não é exatamente a queda. Vou te falar sobre a queda, tá? E aí um ponto ou outro a gente vai correlacionar com a terceira temporada. Portanto, se você não quiser saber spoilers sobre a terceira temporada de Demolidor, eu sugiro que você pare aqui e não siga com esse vídeo. Se você não se importar com spoilers, porque eu vou falar spoilers sim, não tem como eu falar da queda da terceira temporada do Demolidor sem falar spoilers, né? Tá? É básico isso. E aproveito também para fazer mais um convite para você. Tá aqui no canal, chegou agora, chegou aqui por causa da queda, chegou aqui por causa do Demolidor. Aproveita e já se inscreve, liga o sininho para ser avisado de todas as novidades do canal e assim você não perde. Simbora! Originalmente a queda foi publicada no Brasil na revista Super Aventuras Marvel. Rapaz, eu lembro até hoje. Eu estava começando a ler histórias em quadrinhos, era bem no comecinho da minha vida de leitor de quadrinhos, porque eu comecei ali por volta de 83, 84, e a Sun era algo que eu já acompanhava, já gostava das histórias do Demolidor, peguei um pouquinho dessa fase do Frank Miller antes, né, dele sair e voltar, e de repente na edição Super Aventuras Marvel número 62, se eu não me engano é de abril de 1987, começou a queda. E já foi uma história espantosa, porque ele vinha seguindo uma linha, né? Se eu não me engano, na edição anterior, na edição número 61, ele tá na capa enfrentando o Gladiador, né? Aquele que inclusive o Melvin, né? O Melvin Potter, ele aparece na primeira temporada de Demolidor, acho que ele é citado, ele aparece rapidinho na segunda e também aparece agora nessa terceira temporada. E logo em seguida começa essa fase que eu acho que durou por 7 edições, foi da 62 a 68, então são 6, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, foram 7 edições aqui no Brasil, e eu acompanhei em tempo real, né? Era a revistinha que eu ia comprar na banca. E eu me lembro muito bem que a galera comprava muito a revista do Hulk, mais ainda a revista do Homem-Aranha. Mas a revista Super Aventuras Marvel é a que trazia as aventuras dos X-Men, trazia as aventuras da Tropa Alpha, trazia eventualmente uma coisa ou outra do Quarteto, embora o Quarteto estivesse mais no mix do Homem-Aranha, e trazia Demolidor e outros heróis dessa linha urbana, né? Então quando você ia ver a história do Luke Cage, Punho de Ferro, Manto e Adaga, era sempre na revista Sun. Então eles pegavam esses personagens que eram mais chão, né, personagens mais urbanos, que a gente fala, e colocavam na Super Aventuras Marvel, junto com X-Men, que era, por muito tempo, o carro-chefe. Mas durante essa fase, durante essas edições que a gente teve a queda de Murdock, a Sun foi uma das que mais, foi a época mais vendida da Sun. Porque um fato muito interessante que você precisa pegar dessa fase, a gente não ficava muito, não tinha muito esse link de saber quem eram os escritores. Eu mesmo, quando eu li as histórias em quadrinhos nessa época, eu era tão moleque que eu não fazia nem ideia. Eu não ficava pensando em quem que é o autor. Nossa, eu vou ler porque é Frank Miller. Nossa, eu vou ler porque é Alan Moore. Eu lembro que eu lia porque eram os personagens que eu gostava. Eu dei sorte de pegar grandes histórias escritas por, coincidentemente,
conscientemente ou não, por isso que eu falo que foi a época de formação da fama dessas pessoas, né, desses artistas, desses grandes nomes aí das histórias em quadrinhos hoje, que a gente venera, que a gente faz fila em evento de Comic Con para poder pegar um autógrafo, para chegar perto dos caras, porque eles fizeram as histórias que permearam a nossa infância, que a gente cresceu lendo, cresceu aprendendo valores e narrativa com essas histórias. E mais importante do que isso, era onde a gente podia viajar, né, onde a nossa cabeça podia levar a gente. Então quando eu li essas histórias, né? Quando eu li, por exemplo, a época do Monstro do Pântano, do Alan Moore, que saía na revista Super Amigos, toda essa fase que eu peguei, quando eu pegava Jorge Pérez, quando eu peguei John Byrne escrevendo e desenhando tanto o Quarteto Fantástico quanto a reestruturação do Super-Homem, tudo isso, cara, a gente não ficava reparando quem que estava escrevendo, desenhando. Foi mais ali nos anos 90, quando 91, 92, quando pintou um diferencial muito grande em termos de traço, com o Todd McFarlane, com o John Romita, com o Dan Jurgens em Super-Homem, durante a morte do Super-Homem. Foi ali que a gente começou a pegar e falar, nossa, esse aqui é mais assim, mais estado com o Sam Kiff, né? Os personagens que tinham traço, não, os artistas que tinham traço mais rebuscado, então era um pouco diferente. E aí, cara, aqui no Brasil essa história ainda foi republicada várias vezes. Então originalmente saiu na Sam 62 e 68, depois ela foi sair, se não me engano, em 1990, Abril lançou um formatinho, que era um Demolidor Especial número 2, acho que é abril de 1990, se não me engano. E daí estava compilado lá toda a história do Demolidor. E aí cabe uma curiosidade interessante, se você não viu o vídeo onde a Carol Pimentel, editora da Marvel, né, editora sênior da Marvel na Panini do Brasil, ela conta um pouco dessa história. Mas na época eles achavam que mostrar uma personagem, que é a Karen Page, tem um momento que ela usa drogas nessa história, era muito forte. Então eles mudaram para uma navalha. Então é engraçado porque ela até brinca, né, quer dizer, droga não pode, mas suicídio pode. Então depois, né, nessas republicações, eles já colocaram de volta a imagem original, né? Algumas coisas de tradução foram mudando. E depois a editora Abril lançou de novo uma minissérie em 4 edições, se eu não me engano foi em 99, né? Começou em abril de 99, com a queda de Murdoch de novo. Aí a Panini já assumindo lançou em julho de 2010 e depois uma segunda edição em junho de 2017, um encadernado, né, com capa especial, capa dura e tal, com a queda de Murdoch, mas essa edição aqui é da coleção Salvati, que foi lançada em 2013. Lembrando que a história original da revista Daredevil, que vem sendo editada nos Estados Unidos desde 1964, número 227 de fevereiro de 1986. Vamos ao que interessa, a queda de Murdoch. Por que essa história é tão especial? Ela é muito bem estruturada, né? Essa história também fez o Rei do Crime se destacar como um grande gangster, como um grande vilão, planejador. Então, além dele ser muito forte, né? Então a gente tem algumas passagens aqui que mostra, por exemplo, no começo ela já abre com a Karen Page, que já tinha sumido dos quadrinhos há um tempo, ela retornando para a vida do Demolidor, na verdade não diretamente, mas ela volta para as histórias em quadrinhos como uma dependente de drogas, e nesse momento ela está vendendo o nome, a identidade secreta do Demolidor por drogas. E olha que coisa mais que bárbara, né? Que coisa comum, olha que interessante a sacada do autor, que é a ideia de você pegar algo tão triste, lógico, mas corriqueiro, né? Algo relativamente pequeno, perto de grandes aventuras de super-herói, que é uma personagem que é viciada em drogas e em troca de drogas ela entrega a identidade secreta de um herói. E aí o rei vai lá, verifica tudo, se tá certo, se não tá, mata todo mundo que teve acesso a essa informação para só ele ser dono dessa informação. E ali ele começa a tramar a primeira história, que se chama Apocalipse, né, que é quando o Murdoch, nessa época ainda, para quem conheceu ele só no seriado, para quem conheceu ele depois, ele era, antes da queda, um advogado muito bem sucedido. Ele tinha firma junto com o Nelson, né, com o Fogg, com o Franklin Nelson. E aí tudo começa a dar errado, ele começa a perder cliente, ele começa a ser acusado de alguns crimes, e só vai caindo, até que chega uma hora que ele é impedido de advogar, ele perde a licença dele, né? E o rei tentando matar todo mundo, a Karen consegue fugir, mas a hora que o rei se entrega é quando ele explode a casa do Matthew, e o Matthew percebe que o rei descobriu a identidade. Ele até chora quando ele pega aqui o momento, né, em que ele está com a roupa, né, quando ele olha a roupa e descobre, né, a fala mais ou menos assim: eu jamais teria feito a relação, nada indicava a palavra gangster até agora. Foi uma verdadeira obra-prima, rei. Você não precisava ter assinado. A poesia das histórias em quadrinhos eu acho muito legal. Tem vários momentos, inclusive nessa temporada atual de Demolidor, no Netflix, que remetem a isso daqui. Mas note o seguinte, nessa hora, o Demolidor ele começa a ficar possesso, ele meio que se perde, ele dá uma sumida, né? O Franklin já está namorando com a Glory, né? Na série a Mercy, a esposa dele. Mas aqui o Matthew perdeu tudo, então ele começa a primeira história dormindo. Isso eu acho que é poesia pura. A primeira história tá ele dormindo na cama dele aqui no conforto. Quando a segunda história começa, ele já está dormindo no muquifo,
né? Ele já tá dormindo num quartinho aí e tal, e sem dinheiro, sem nada, ele desconfia de todo mundo. Então é interessante porque nessa época dos anos 80, as histórias em quadrinhos tinham uma narrativa muito mais intensa, né? Olha a quantidade de quadros contando a história. Você demorava lendo uma história em quadrinho, você precisava entender todo o pensamento. E esses quadros rosa aqui é o rei do crime fazendo o plano dele. Então você vai entendendo o que está acontecendo na cabeça do Matthew, na cabeça do rei, né? Aqui é chamado rei do crime. Aliás, cabe uma curiosidade, né? Ele é rei do crime, no inglês é Kingpin, que seria o pino rei, né? Quando eles começaram a tentar investigar quem era o grande chefão do crime, a polícia conseguia fazer aquela relação naquele quadro cheio de pinos com fotos, mas eles tinham um pino que eles não sabiam quem era, então eles chamavam que era o pino rei, porque ele controlava todos os outros pinos, e acabou ficando isso, né? Então o Matthew começa a ter esse monte de devaneios, ele começa a ficar maluco, ele sonha aqui que ele matou o rei do crime, né? Que ele conseguiu se vingar, ele começa a se perder. É aqui que ele começa a se perder, aqui que você começa a ver um elemento emocional muito forte. E aí ele chega lá e vai lutar com o rei e leva uma surra. Ele leva uma surra do rei. Ele começa a lutar e ele não está em condições psicológicas. O rei fala um negócio muito interessante, né? As pessoas acham que ele é gordo, mas na verdade ele não é gordo. O que ele tem são músculos. E por conta dessa força dele inteira, ele dá uma surra no Matthew, joga ele, coloca ele dentro de um táxi e joga o táxi dentro do Rio Leste, né, no Cais 41. E isso é bem interessante, porque na série tem um momento que o Matthew ele tá dentro de um táxi também, na hora que ele foge, né, ele consegue fazer aquela fuga, que é uma das cenas mais espetaculares da terceira temporada, e entra num táxi para sair de lá. Ele desmaia de cansado, né, de exausto, né, que é por causa das lutas que ele teve para poder fugir de dentro da cadeia. E aí o táxi também é arremessado. E quando o rei é informado sobre se ele morreu ou se ele não morreu, o cara fala para ele duas vezes: não há corpo, não há corpo. Nos quadrinhos foi falado que no Brasil não há corpo mesmo, foi traduzido atualmente como não há cadáver. Então você vê aí a referência aqui no quadrinho, quando o rei é avisado de que não há cadáver. Ele quer destruir o Demolidor, porque o Demolidor já atrapalhava ele antes. E o Demolidor sobrevive e vai parar aqui num beco, e aqui começa a recuperação dele. Uma referência que a gente pode fazer com a série é que esse momento aqui, que nos quadrinhos é depois, né, desse momento do cais, né, desse momento que o táxi é jogado no Rio Leste, na série é como se começasse a queda dele, né, essa recuperação, a hora que ele fica ruim, que ele precisa recuperar a saúde dele, é como se fosse logo depois da série dos Defensores, quando ele sobrevive àquele momento que o prédio explode, cai na cabeça dele e tal, e a série já começa com ele indo parar. No caso, no universo da série, ele foi pro orfanato quando criança, ele perdeu o pai quando criança. Nos quadrinhos ele perdeu o pai, ele já estava na faculdade, ele já era grande. E aqui a gente tem um dos momentos em que é recontada toda a origem do Demolidor de uma forma fantástica, uma das melhores formas em que foi contado através de diálogos, ele contando como que foi quando ele acordou, né, com o pai dele, ajudando ele a entender os poderes, ajudando ele, e ele tendo que ficar quieto sem poder falar para ninguém, né? E aí ele tá num beco nesse momento. Nisso dele tá num beco, ele sai pra rua e vai, começa a lutar com todo mundo, começa a brigar com todo mundo, é esfaqueado pelo turco, né, pelo tucão. E quando ele tá ali para morrer, que ele tá acabado mesmo, detonado, ele acaba parando no ginásio, e lá no ginásio ele cai desmaiado, e a Maggie, que seria a freira, encontra ele e leva ele de volta. Inclusive tem um momento nessa temporada atual que tem uma cena muito, mas muito parecida com essa, só que ao invés de ser a freira Maggie, quem tá com ele no colo é a própria Karen Page. Aliás, cabe um adendo muito bacana para fazer aqui. Nessa série aqui, nos quadrinhos, o que aconteceu com a Karen? A Karen, ela simplesmente é uma personagem que faz a história acontecer, é por conta dela ter entregue todas as informações, né, ter entregue a identidade do Demolidor para um traficante, para o cara que vende droga para ela, e cair isso nas mãos do rei e toda a desgraça acontecer. Mas na série não foi bem assim. Eles pegaram a Karen e transformaram ela no que seria o equivalente aproximado, tá? Não é exatamente isso, que é o Ben-Urich. Só que no seriado eles mataram o Ben-Urich, e aqui quem faz toda essa parte jornalística é o Ben-Urich, que não trabalha no boletim, né? Na verdade isso não é nesse jornal que ele trabalha. Nos quadrinhos ele trabalha no Clarim Diário, né? Inclusive já tem várias histórias em que ele leva o Peter para fotografar as matérias que ele vai cobrir, né? As coisas que ele vai fazer, que é o Homem-Aranha. Então a Karen no seriado, ela é um pouco diferente, tá? Ela é bem diferente. Ela é bem diferente do que a gente vê na queda de Murdock dos quadrinhos. A Karen, na queda, ela se continua sendo uma usuária de drogas, e só depois, lá no final, quando a história se resolve, quando o Matthew consegue se livrar de todo esse problema com o rei, aí sim ela consegue se livrar das drogas com a ajuda do Fog e volta a ter uma vida normal, volta a namorar com o Demolidor.
Aqui tem uma cena bem legal que também foi reproduzida, muito parecida na série. Então tem vários momentos aqui dessa série que foi assim. Inclusive na terceira temporada, o que acontece muito? O rei, ele comanda o FBI, aqui não tem isso. O rei, ele tem vários policiais, ele tem várias coisas, mas ele sempre ameaça de morte. Se as pessoas não são mais úteis para ele, ele simplesmente mata. E aqui é onde começa isso, então na série você vê isso bem fiel, é bem parecido. Mas a gente não vê, por exemplo, cenas como essa do rei fazendo a prática de luta dele, né? A gente não vê o rei na série como um grande lutador, como uma pessoa que também deve ser fisicamente temida. Na verdade, aqui mostra mais. Na série, a gente só vai ver ele lutando um pouco mais, tendo força, né, sendo uma resistência física no final. Um outro momento que é uma referência muito idêntica na terceira temporada, na hora que o Matthew tenta levantar da cama pela primeira vez e ele cai, né? Ele faz até um comentário: ei, quem arrancou os músculos das minhas pernas, né? É bem bacana. E aí vem a freira e ajuda ele e tal. E nisso a história vai seguindo e tal, e o rei ali vai tentando descobrir o que aconteceu, né? Onde é que está o Matthew Murdock, cadê o Demolidor? E ele começa a perceber que ele está perdendo o controle de toda a situação que ele criou. Ele começa a perceber que o Matthew é um pouco mais do que ele imaginava. E aí ele começa a ficar desesperado e começa a sair arrumando motivos para incriminar o Demolidor. E é uma coisa muito parecida que acontece na série. Por exemplo, na série tem o mercenário, né? E o mercenário, ele não está nessa história original. Não tem mercenário na Queda de Murdock. Tem um outro personagem que é maluco, que é louco, que o rei pega e coloca o uniforme do Demolidor nele. O Demolidor vai lá e retoma o uniforme dele, consegue derrotar o cara. E esse cara é completamente pirado, ele é muito mais pirado do que o mercenário que a gente vê na série. Eles pegaram uma origem mais recente do mercenário, aí dos anos 2000 pra cá, deram uma misturada com o que eles queriam fazer, colocaram como sendo esse cara que o rei contrata para usar o uniforme da mulher para tentar incriminá-lo, mas ele não consegue. É até interessante, porque tem uma passagem na série em que o Matthew conversa com o Melvin Potter. Por quê? Porque aqui nos quadrinhos o rei pede pro Melvin fazer a roupa do Demolidor para poder ele dar para esse maluco que vai tentar incriminar o Demolidor, mas ele não consegue. Na série dá certo isso, né? Mas aqui não, aqui inclusive o Demolidor aparece e fala pro Melvin: cara, vai lá, faz o uniforme que tá tudo bem. Ele precisa do uniforme, ele tinha perdido o dele, então é uma forma de conseguir o uniforme de novo. Só que nesse momento da série, no seriado, ainda não está desse jeito, não chegou lá ainda. E vai seguindo e tal, até que chega no ápice, né? Tem um momento, inclusive, que acontece dentro de um jornal, quando eles finalmente conseguem pegar uma capanga, né? Na verdade é uma enfermeira grandona, que é capanga do rei, para ela testemunhar dentro da prisão, e o rei consegue colocar uma pessoa lá dentro da prisão para matar a testemunha. É muito parecido com a cena do boletim, com a cena do jornal do boletim. E aí a série segue para um caminho completamente diferente e a queda continua, né? O rei, ele resolve apelar, já que ele não sabe aonde o Matthew tá, ele acaba colocando fogo, né? Ele chama um mercenáriozão porrada, né? Que é até um amigo meu falou assim: cara, esse mercenário não é uma mistura do mercenário com o Bazooka? Eu falei: eu acho que tem a ver, né? Só que o Bazooka é aquele cara que o governo finge que não conhece, mas que manda ele para destruir nações inimigas. É um cara que é geneticamente modificado, a pele dele é muito dura, ele tem ossos duros, ele não é normal, ele toma uma pílula e tal. E aí o negócio pega fogo, né? Explode Cozinha do Inferno, ele fala assim: bom, já que eu não consigo achar onde ele tá, vamos explodir Cozinha do Inferno. E aí tem participação do Capitão América, que aliás, pra mim, eu nunca li uma história do Capitão América tão boa quanto a participação dele aqui. Aqui o Capitão América está ótimo. Tem outros momentos em que aparece até o Thor, aparece o Homem de Ferro. É uma interferência, né, que acaba tendo aí dos Vingadores, porque o lugar tá pegando fogo, né? É bem interessante, que tem uma cena muito bonita aqui, que é quando o Demolidor retorna, né? Olha isso daqui, eu acho que é um dos desenhos mais bonitos dessa história inteira, né? Essa imagem do Demolidor, que é uma clássica, né? E no final disso tudo, quando o Bazooka morre, o Demolidor percebe que não adianta levar ele para o hospital, leva ele para o jornal, coloca ele na mesa do Ben-Hur e fala assim: ó, tá aqui a notícia. E aí tudo começa a ser contra o Rei do Crime. O Rei do Crime começa a perder credibilidade, começa a perder, ele vai só se ferrando, né? Começa a sair que ele trouxe esse super assassino do exército, começam a aclamar o rei como um bandido, e aí ele descobre que o Demolidor não é só um lutador, não é só um cara que sai na rua atrapalhando o negócio dele. Ele até fala assim: o Demolidor é um cara que pensa. Mas ele não termina preso, o Rei do Crime não termina preso. Ele apenas descobre o quão pior é
o inimigo dele, né, o Demolidor. E aqui, cara, vale um negócio muito legal. Essa história aqui modificou completamente as histórias do Demolidor, porque até então ele deixou e ficou um bom tempo sem usar a identidade de Matthew Murdock. Ele ficou na cozinha do inferno, ele montou um escritóriozinho dele ali para atender juridicamente pessoas que não têm condição, voltou a namorar com a Karen, abandonou a vida que ele tinha antes. Então isso aqui é um grande divisor de águas, né? Foi uma grande mudança que o Frank Miller trouxe nessa época pro Demolidor. Então, assim, das várias referências que eu peguei do seriado para a queda, né, para as histórias em quadrinhos, eu consegui te dizer isso. É parecido no quesito gangster, né, um dos melhores, talvez o melhor vilão dos seriados até agora, da Marvel, para mim, ainda é, desde a primeira temporada do Demolidor, o Rei do Crime. Nessa ele consegue ser melhor, eu acho a terceira temporada ainda melhor do que a primeira temporada, né? Eu acho legal deixar isso muito claro. E nas histórias em quadrinhos é onde definiu o quão gangster ele é, e isso é a grande semelhança de ter trazido para a série. Então você vê semelhança na queda, né? Que na verdade é uma queda diferente, né? É uma queda em termos físicos. Aqui também tem uma coisa muito bacana, porque o Matthew, ele descobre que a Maggie, a freira, ela é a mãe dele, porque ele pergunta pra ela, você é minha mãe? Ela mente falando que não, e ele fala assim, os batimentos cardíacos podem dizer muita coisa, os dela se aceleraram, ela está mentindo. E ele descobre e fica de boa com isso. Na série, ele fica com aquele esquema de coitado. É impressionante, tá pra nascer filme, série ou qualquer coisa na televisão em que vai aparecer alguém que descobre algo que mentiram pra ele, ou que enganaram, ou que esconderam dele, e a pessoa não fica toda revoltadinha por um tempo, e no final ela acaba entendendo e tudo fica bonito e tal. Isso é um negócio que eu acho que ainda precisam tentar ver, de fazer algo diferente, né? Não há novidade nisso, esse é o grande clichê das coisas. Mas eu acho que a grande semelhança é essa que eu contei aqui pra vocês, espero que você tenha gostado, né? Eu acho que eu já falei demais com o meu tamanho, mas eu acho que não dá pra falar pouco, já que eu vou misturar a queda de Murdock com a terceira temporada da Netflix do Demolidor. E, cara, pra mim, como eu falei lá no começo do vídeo, é uma das melhores, se não a melhor história do Demolidor de todos os tempos. Talvez esteja no meu top 10 das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos. E não é porque é Frank Miller. É uma história muito boa e, por um acaso ou não, é do Frank Miller, né? Não é à toa que ele merece o título que ele tem. Você já leu essa história, você viu mais semelhanças. Provavelmente deve ter um monte, mas um monte de semelhanças a mais. Teve vários momentos que eu vibrava na série. Puxa, esse quadro é igual, nossa, essa imagem é igual, essa fala tá idêntica e tal. Coloca aí embaixo o que você se lembrar. Eu gosto de deixar também esse vazio pra gente trocar essa ideia. Pra mim é muito importante esse bate-papo. Já deixa a tua curtida aí agora. Clica agora no curtir, que isso ajuda muito o canal. E se chegou aqui agora e ainda não decidiu se inscrever no canal, é meu convidado. Liga o sininho e seja avisado de todas as novidades. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!